Olá, é muito bom que você esteja aqui conosco. Espero que esteja gostando do conteúdo do nosso curso. E nesta parte vamos falar de um conteúdo muito importante, que é os sonhos. O quanto é importante sonhar. E não só sonhar, como realizar esses desejos, muitas vezes profundos em nosso ser. O que na verdade são os sonhos? Os sonhos, muitas vezes, é uma formação de uma imagem que criamos dentro de nós, na nossa mente. Esses sonhos podem ser simplesmente simbólicos, podem ser simplesmente por causa de um conteúdo que eu absorvi, que é algo que eu aprendi, ou algo inteiramente ligado à minha pessoa, à minha essência, aos meus valores e às minhas concepções como pessoa. É muito importante a gente, primeiramente, entender uma coisa muito importante sobre a nossa mente, o nosso cérebro. Basicamente, o nosso cérebro é dividido em dois grandes campos, o racional e o irracional. Essa parte racional, mais metódica, cheia de regras, cheia de comportamentos, né, que eu devo ser, como que tem que ser as coisas. Essa outra parte mais livre, artística, bela, natural. Então, a nossa mente ela é composta por esses dois campos. E mais de 90% do conteúdo que a gente absorve diariamente não está vinculado ao lado racional, e sim ao lado irracional. A maior parte das coisas que você vê, observa, pensa, analisa, isso está vinculado, a maior parte dessas informações, ao lado inconsciente. Essas informações todas vão para o seu lado inconsciente e lá ela é depositada em milhares e milhares de sessões, onde elas fazem conexões com outras informações já presentes na sua essência, no seu cérebro, nas suas informações. E somente cerca de 10 ou menos por cento são as informações do lado racional. Então, as informações que a gente utiliza diariamente, seja, né, como cortar um pão, como dirigir, levantar da cama, o que eu faço diariamente, chega a ser menos de 10% da quantidade de informação que você absorve diariamente pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pelos seus sensores na pele. A parte inconsciente, ela é responsável por armazenar todo esse conteúdo, além do qual também responsável, muitas pesquisas mostram que ela é responsável também por esta questão chamada depressão. Mas não vamos falar especificamente desses detalhes científicos, vamos nos atentar a manter nas informações sobre os sonhos. Então, todo ser humano é dotado da capacidade de sonhar. Sonhar em ser algo, em ter algo, em conquistar algo, em fazer algo, em sentir algo. Todos nós temos essa capacidade natural que é do ser humano de fazer isso. E de forma tanto racional quanto irracional. Todo o sonho ele é enraizado no ser humano na parte inconsciente. Então, todas as vezes que eu tenho uma vontade profunda, um sonho que pode ser materializado, é claro, né, ele é enraizado dentro de mim em algum compartimento. Esse compartimento ele pode ser tanto ligado aos meus valores pessoais, tanto ligado às minhas necessidades fisiológicas ou necessidades espirituais. É muito importante entender isso porque, a partir disso, devemos entender que todas as vezes que eu tenho um sonho, uma vontade profunda, isso tem um enraizamento mais profundo em mim do que muitas vezes eu imagino. Então, todas as vezes que eu tenho uma vontade e eu não busco realizá-la, isso em mim pode gerar um transtorno, uma dificuldade, um sentimento de perda, um sentimento de não conquista, um sentimento de não realização, fazendo com que em mim gere um déficit de algo não realizado, um déficit de algo não preenchido, um entendimento de que o meu ser, a minha interioridade, a minha parte inconsciente não está sendo plenamente atendida, valorizada, não está sendo plenamente entendida. Então, quando a gente fala primeiramente de sonhos,
Quando a gente fala de sonhar em algo, em ter algo, em conquistar algo, em fazer algo, isso não necessariamente deve estar ligado a uma outra pessoa. Porque lembrando que devemos entender que cada pessoa tem as suas necessidades e cada pessoa tem a sua livre vontade. Se o meu sonho, a minha necessidade interfere na liberdade da outra pessoa, nas escolhas da outra pessoa, está invadindo um campo que não é correto. Preciso rever as minhas ideias e as minhas necessidades e entender que se as minhas necessidades dependem de outra pessoa, provavelmente neste aspecto tem algo que eu preciso trabalhar. Algo psicológico, algo neurológico que eu preciso entender e principalmente aceitar que cada pessoa tem a sua liberdade. Então, quando a gente fala aqui, principalmente dos sonhos, a gente está falando daquilo que depende de mim, aquilo que depende do meu esforço, da minha vontade, da minha capacidade de ser realizado. Se é algo que está além da minha capacidade, pode ser considerado um sonho, sim, mas não propriamente da minha pessoa, se depende de outra pessoa. Pode ser um sonho coletivo, pode ser um sonho em grupo de família, mas eu preciso entender que aqui existe um fator chamado liberdade. E quando existe um fator chamado liberdade, eu preciso crescer no aspecto de entender o outro e aceitar aquilo que o outro precisa. Dentro dessas informações preliminares, qual que é a relação do sonhar, do conquistar, do buscar e a depressão? Muitas vezes acontece que algumas pessoas passam a vida inteira se bloqueando, não se permitindo a conquista, a realização, a idealização de algumas coisas que é necessária para ela como pessoa, que estão ligadas muitas vezes aos valores pessoais dela. Acontece que, em um determinado momento, essa parte inconsciente, a qual disse anteriormente, mais de 90% do nosso processamento mental passa por ela, acaba se frustrando, cansando, chegando a um limite, porque ela precisa, a nossa mente, o nosso ser, precisa estar em realização, se realizar para criar mais energia. Todo aspecto realizatório, todas as vezes que eu realizo algo e me traz satisfação, isso é um combustível natural para que eu continue a buscar na vida, continue a fazer com que a vida siga em frente, para que a vida cresça e para que as coisas tenham sentido. A partir do momento em que as minhas necessidades elas não são cumpridas por mim mesmo, não pelas outras pessoas, mas por mim mesmo, alguns objetivos pessoais não são cumpridos por mim mesmo, eu vou adiando, eu vou atrasando, eu vou dizendo que, mas a gente não precisa preocupar com isso, né? A gente, no caso eu, mas eu não preciso preocupar com isso agora porque tem o fulano na frente, tem o ciclano na frente, tem os filhos na frente, tem o marido na frente, tem os amigos na frente, tem outras coisas na frente e não vou dando o devido valor à minha pessoa, às minhas necessidades e vou adiando as minhas realizações, acontece que aquela capacidade de gerar energia, aquela capacidade de gerar movimento em mim mesmo, ela vai diminuindo. Por quê? O cérebro, a parte do cérebro inconsciente é aquela que gera mais resultado, aquela que gera mais informação, aquela que liga dentro de você as informações que você está absorvendo a conteúdos coerentes. E a partir do momento em que na vida eu deixo de gerar conteúdos coerentes, eu deixo de gerar conteúdos que vão me potencializar, que vão me desenvolver, que vão me trazer um ponto satisfatório, a mente ela vai diminuindo essa taxa de energia, essa taxa de produção, essa taxa de vontade, fazendo com que gradativamente eu entre num processo de estado neutro. O que é um estado neutro? Isso é bom ou ruim? Tanto faz. Isso vai me fazer feliz ou vai me fazer triste? Não faz diferença. Isso vai fazer com que eu tenha mais gás para ficar mais feliz, para produzir mais para minha família, para fazer as coisas ser diferentes? Sim ou não? Se sim ou se não, no final das contas, não vai me trazer satisfação. Não está me realizando os meus sonhos. Então eu vou entrando num processo de neutralidade. As energias ela vai baixando, ela vai diminuindo e tanto o corpo quanto a mente, que nós somos
pessoas, seres expansivos. No momento em que eu vou diminuindo a atividade, eu vou retrocedendo, eu vou fechando-me dentro de mim, porque não tem mais motivo, não tem mais para quê, não tem mais necessidade de realização, não tem mais vontade de realização, fazendo com que tudo aquilo que eu projetei durante a vida, tudo aquilo que eu construí já não tenha mais sentido, não tenha mais valor, porque o ser humano, a partir do momento em que ele não gera mais valor futuro, mais objetivo futuro, nós vamos diminuindo a nós mesmos em relação ao valor, em relação às capacidades, em relação às vontades, fazendo com que eu entre num processo de depressão. Tiro a pressão, tiro a vontade, tiro o objetivo. Então, todas as vezes que eu deixo de realizar sonhos, vontades, muitas vezes mesmo que pequena, uma viagem, comprar uma roupa nova, comprar um sapato que eu sempre quis ter. Desde criança eu quis ter um sapato de luzinha, mas agora eu sou adulto, sou velho, vou ter um sapato de luzinha. Todas as vezes que eu vou tirando essas coisas de mim, essas realizações, eu vou diminuindo o meu senso de realização, meu senso de progresso, meu senso de expansão. Então eu vou fechando em mim, eu vou diminuindo os sentimentos, as relações, as vontades, fazendo com que realmente esse processo de depressão ele tome conta de mim. Então, como não entrar num processo de depressão a partir dos sonhos? Se realize como pessoa. Se realize como pessoa. Não realize-se nos outros como pessoa. Isso não tem a ver com os outros. Isso tem a ver com você. O que você gostaria de realizar? Qual a viagem que você gostaria de fazer? Qual carro você gostaria de comprar? Qual bolo você gostaria de comer? O que você gostaria de aprender novo? Claro, isso dentro das suas realidades. Não saindo dentro da sua realidade financeira, dentro da sua realidade pessoal, dentro da sua realidade a qual você vive. Dentro da sua realidade, qual o sonho você pode realizar? Dentro da sua realidade. Ah, mas tem esse sonho aqui que eu precisaria ser rico. Você tem capacidade de se virar uma pessoa rica? Você tem capacidade de virar uma pessoa com mais fé? Você tem capacidade de gerar mais resultado? Você tem essa capacidade? Capacidade e vontade são duas coisas diferentes. Capacidade é uma coisa, vontade é outra. A vontade, às vezes, a gente não precisa dela para realizar as coisas. A gente realiza coisas sem vontade, porque precisam ser realizadas, porque objetivos precisam ser cumpridos. Isso é muito importante. Então, todas as vezes que eu realizo as coisas, eu gero em mim mais sentimento positivo, mais energia positiva, mais vontade de que mais coisas aconteçam. Quando eu estou num processo de amargura da vida, muitas coisas não deu certo, muitas coisas eu não fiz, preciso começar com coisas pequenas, às vezes até do dia a dia, até do cotidiano, fazendo com que esse carro ele volte a funcionar. A marcha mais pesada do carro é a primeira marcha, porque ele precisa fazer o carro andar. Então, as outras marchas, elas dão mais velocidade para o carro. Elas fazem o carro andar mais rápido, mas não é a marcha mais forte. A gente precisa começar. E começar, muitas vezes, a gente começa do pouco, do zero, até chegar na velocidade alta, até chegar numa satisfação de realização alta, aonde ninguém me pare, né? Ninguém pode me parar. Realize os seus sonhos, realize as suas capacidades, as suas vontades. Siga em frente. Ah, mas estou passando por dificuldades, essa. Tenho situações que eu não consigo resolver na vida, como essa. Procure resolver os seus problemas. Procure ajuda de um psicólogo, procure ajuda de um coach, se é só realização, se é só chegar ao resultado final, talvez você não precisa de um psicólogo, você precisa de um coach. O trabalho é chegar ao resultado mais rápido. A sua missão é sair do lugar. Com muito ou com pouco é sair do lugar. Isso é muito importante. Fazer o primeiro movimento, realizar-se, conquistar, ir além daquilo que você tem hoje ou de onde você está. Espero que esse conteúdo tenha feito algum sentido para você. É claro que é um conteúdo muito vasto, a gente poderia falar muito mais coisas sobre isso, mas para esse curso, para esse momento, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês.
Muito obrigado por você que está assistindo o nosso material. Espero que você deixe aí alguma mensagem para nós, informando se faz algum sentido para você, se não faz algum sentido, se foi bom, se foi ruim. E esperamos que todo esse material tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigado e até o próximo capítulo.